Voltando com o programa Odonto Prime, a gente vai dar então a continuidade às apresentações de um caso que envolva ali a reabilitação com dentes e implantes. A Morgana vai apresentar aí pra gente mais um caso. Então vamos ver. Esse paciente compareceu no consultório totalmente descontente com o sorriso, né? Mas também mais do que isso, já com alguns focos de infecção, tá? Então já no sorriso vocês podem ver N coisas que estão em desarmonia, né? Primeiro, aqueles grampos metálicos lá atrás de uma prótese parcial removível, né? Então aparecem bem os grampos da PPR. Segundo, coroas metalocerâmicas antigas, opacas, espaços, dentes de coloração diferente, retrações grandes nesses dentes, retrações de gengiva grandes. Então aqui essa prótese removível abrangia dentes posteriores, esse dente é da prótese removível, esse dente é da prótese removível. E aí tinha as coroas individualizadas sobre esses dentes. Nesse canino, feito o exame radiográfico, estava com um cisto enorme neste canino. Então a gente precisou fazer a extração desse dente, então ele perdeu esse canino, então fizemos implantes, além desse canino e onde tinha prótese, também na região posterior, aonde estava faltando os dentes, né? Então esse aqui é um caso mais rápido para mostrar para vocês, mais abreviado, digamos assim. Então aqui já está o caso concluído, tá? Então temos implante nesse dente, coroa sobre dente nos centrais, implante, coroa sobre dente e lá atrás nos molares implante. Então, para vocês verem como a gente consegue harmonizar, vocês viram aquele espaço, né? O diastema que aparentava aqui na frente, como a gente consegue fechar esses espaços, como a gente consegue dar um contorno melhor para esse sorriso. Então, retrações grandes aparecendo, prótese, PPR aparecendo. Normalmente quem usa PPR, que tem esses grampos metálicos, geralmente a pessoa se incomoda muito com isso, porque quando a pessoa dá uma gargalhada, existe uma estrutura metálica dessa PPR que atravessa o palato de um lado para o outro. Então isso também aparece bastante e a pessoa se sente bem incomodada. A PPR seria a prótese parcial removível? Isso, pessoal entender, saber. Então, E aqui o tratamento concluído, então todo com coroas individualizadas, podendo passar fio dental, dente a dente e com certeza com uma harmonia muito mais agradável. Esse paciente, quando ele chegou no consultório, ele tinha os dentes embaixo, musquério restauração e dente natural, eles realmente manchavam muito assim. E no decorrer do tratamento, às vezes ele voltava um mês depois para a gente fazer alguma coisa e os dentes muito manchados. E aí eu descobri que ele era realmente viciado em cafezinho. Ele tomava garrafas e garrafas térmicas de café por dia e realmente ele tinha uma pigmentação muito forte. Conversando com ele, porque a parte superior não pigmenta mais, porque a porcelana tem essa vantagem de não aderir pigmentos nela. Mas embaixo, como ele tinha dentes naturais, restauração, realmente pigmentava. E aí, em conversa, e até isso ele conseguiu diminuir um pouco o café, ele não parou de tomar, claro, mas diminuiu bastante, o que a gente conseguiu manter sempre a tonalidade dos dentes inferiores próxima e parecida com os dentes superiores, né? Então aqui o sorriso do nosso paciente, pode ver, ele tinha ainda uma bolinha aqui no lábio, depois agora ele ficou tão feliz com o sorriso dele que ele já foi lá, já operou, já tirou aquilo ali também, está com o sorriso extremamente perfeito e muito contente, né? Nós temos aqui mais um caso para vocês. Esse aqui é um caso também só de estética, para vocês verem como é comum às vezes em pacientes jovens que estão totalmente descontentes. Por quê? Por causa a gente fala de cicatrizes de uma odontologia antiga e às vezes não tão antiga, né? Restaurações às vezes com resinas que não são próprias para essa região, várias restaurações no único dente, tratamentos de canal que acabaram escurecendo o dente, então deixam os dentes dela 2 dentes escuros, os 2 mais claros, e isso incomodava bastante. Fora que é a mesma coisa de um caso que eu apresentei para vocês, eu acho que num programa anterior, que os caninos ficavam muito destacados nessa região. Por quê? Por causa do desenho desses dentes, os dentes centrais eram mais curtos que os caninos e acaba ficando um sorriso muito pesado, né? Então, aqui um sorriso mais aberto. Primeira coisa, então, de novo, enceramento diagnóstico. Aqui vocês podem ver a linha, né?
como subia os incisivos, e agora aqui como a gente já parte de uma mesma linha dos caninos para os centrais, aumentando o tamanho desse incisivo, fechando os espaços, dando um desenho mais bonito, né? A parte do meio um pouco mais quadrada, a parte distal aqui, que é ao lado de fora do dente um pouquinho mais arredondado. Todos esses detalhes é que fazem um dente ficar mais parecido com um dente natural, mais bonito, né? Então aqui mais uma vista do enceramento. Então, de novo, a linha do sorriso, a gente recuperando, fazendo a escolha da cor, né, desse dente, de novo, fazendo o preparo dos dentes. Então, os dentes que tinham canal, a gente teve que fazer núcleo de fibra de vidro em algum deles, os outros dentes a gente fez preparo para faceta e acabamos tirando toda a restauração, tudo que tinha antigo nesses dentes, né? Aqui, de novo, instalando provisórios baseados no enceramento. Então, para a gente ver já como mudou, né? Então, como ela já tem agora o canino, o incisivo central mais ou menos na mesma linha, se o tamanho dos laterais está compatível com o tamanho dos centrais, se a gente ainda tem que mudar alguma coisa. Então, por mais que a cor ainda não esteja satisfatória, o brilho também não, porque o provisório acaba sendo um material um pouco mais opaco, né? A gente consegue ver muita coisa nessa etapa. E agora o caso concluído, já a porcelana. Então aqui vocês conseguem ver a transparência. A gente chama aqui dessa parte como alguns amelos dentinários, onde a gente consegue dar mais ou menos transparência, dependendo da idade do paciente, dependendo da cor da pele desse paciente, dependendo do tamanho do dente, enfim, várias coisas para a gente, são várias as características de um dente que a gente consegue hoje imitar um dente natural, né? O perfil dessa paciente, então, se vocês olharem aqui, o canino está quase encostando no lábio inferior e o quanto faltava dos centrais, aqui a gente já tem uma relação totalmente diferente nessa região, né? E aqui um sorriso totalmente diferente, muito mais jovem, muito mais harmônico, com certeza muito mais agradável. E outra coisa, é um caso extremamente rápido da gente fazer, porque é um caso somente de estética, então fica pronto em pouquíssimo tempo e a gente consegue uma mudança muito grande na qualidade de vida dessas pessoas, e isso é que faz nosso trabalho ser muito legal.